Bem-vindos. Mais um episódio. Incrível. Está a ser uma jornada. A minha convidada de hoje tem 22 anos, tem colegas de casa que já lhe deram complicações à séria e tem remédio para tudo. Bem-vinda, Catarina. Ela tem remédio para tudo. Tens remédio para tudo? Tenho, sim, senhor. Incrível. Bem-vindos. Tenho média para isto. Ou se calhar não. Bem-vindos. Tenho um comunicado. Um fungo atacou a nossa planta mais antiga e, como podem estar a reparar, temos uma planta nova. Portanto, deem-lhe as boas-vindas porque ela também é bonita. Tu gostas da nossa planta? Gosto muito. Tu já acompanhaste os É. episódios todos, portanto. Mas agora, mais a sério, malta, episódio número 14, já sabem o que é que têm que fazer. Têm que partilhar com os vossos amigos, têm que partilhar também com a vossa família e têm que deixar os likes e isso tudo, porque assim dão-nos uma ajuda e nós também gostamos de ser ajudados, porque nós também vos ajudamos, e isto é verdade, e vocês sabem. Bom, Catarina, bem-vinda. Obrigada. Um prazer imenso ter-te aqui. Aliás, eu não sabia que ia ser um prazer, não é? Porque eu não te conhecia. Exato. Mas depois já estivemos aqui a falar e foi fixe, por isso está a ser um prazer. Suponho que a entrevista vai ser um prazer. Espero Portanto, que sim. vou trabalhar nisso. Vais trabalhar também nisso? Sim. Ok. Farmacêutica. Aliás, ciências farmacêuticas. Sim. As pessoas ainda acham muito que um farmacêutico está só atrás do balcão, não é? Sim. Mas está errado. Pelo menos aquilo que eu acho. E eu achava já antes de entrar para o curso que era assim, e depois no segundo ano fiz um estágio no verão numa farmácia comunitária, pronto, farmácia normal, e percebi mesmo que há pessoas que tratam os farmacêuticos como família, basicamente. E há pessoas que vão à farmácia para ver alguém durante o dia, porque não vêem mais ninguém. E- Ok, tipo a população mais idosa. se Sim, calhar. por exemplo, e não só isso, por exemplo, mesmo eu, desde que entrei para o curso, se tiver algum problema quando estou no Porto ou assim, eu não vou ao médico, não tenho lá médico de família, não tenho nada, vou à farmácia fazer perguntas. Ok. E mesmo isso já tenho dito aos meus amigos, olha, se vocês tiverem alguma dúvida esporádica ou assim, podem ir a uma sempre farmácia. fixe estar ali Exato, um apoio local. sim. É mais Ah. fácil do que ir ao médico, Yeah. às vezes. Mas lá está, se nós não tivermos competências para ajudar em nada, vamos dizer, olha, é melhor ir ao médico. Não ultrapassamos ninguém, não é? Mas pronto. Mas por acaso era uma curiosidade que eu tinha. Tu achas que as pessoas do tipo, achas que vos confundem com médicos e às vezes vocês ficam do tipo, pá, nós não somos médicos, estás a ver? Sim. Não há ali um bocado também esse lado, se por um lado vocês podem dar esse apoio, por outro Sim. lado não há muito aquela ideia de, eles também são médicos, o que é que tu achas disso? Acho que é mesmo cada um no seu lugar. Por exemplo, lá está, há coisas que. O tipo de dúvidas que pode surgir, por exemplo, a uma rapariga da minha idade e que surge imensas vezes, por exemplo, não tomei a pílula, o que é que eu faço? Tu não tens facilidade de ir a um médico perguntar logo ou telefonar a um médico ou assim, não tens. Yeah. Vais a uma farmácia que há uma em cada esquina, perguntas e as pessoas sabem te aconselhar. Há várias coisas que tu podes perguntar diretamente na farmácia e ficas logo Que eles conseguem esclarecido. explicar. Exato, é mais nesse sentido. Agora, se tu tens, sei lá, há 3 dias uma dor de barriga horrível e não sei o quê, se calhar não é a nós que vais recorrer. Pronto, é só isso. Mas se estiveres aflito e for o único sítio onde possas ir, vais lá e nós dizemos-te, olha, deve ir às urgências, ou deve ir ali, ou deve ir ao médico. Eu acho que era mais a ideia de que as pessoas às vezes vão à farmácia para ter um diagnóstico. Tu achas que isto Não. acontece? Ou não? Não Por acontece muito? acaso acho que não. Sinceramente acho que não é muito assim. Pelo menos daquilo que eu vi, as pessoas se separam muito bem. Aliás, até há mais gente que tem menos confiança em nós do que tem demasiada. Percebes? Ok, sim, Há estou a gente perceber que do tipo, nos- eles são farmacêuticos, não percebem bem disto. Exatamente. Eles são farmacêuticos, não sabem assim tão bem do que é que... Os médicos é que sabem. Yeah. É legítimo. Diagnósticos é com eles, não é connosco. Mas acho mesmo que há menos confiança em nós do que deveria de haver, pronto. Acho. Ok. Mas Não, pode ser sim. que mude, entretanto, não sei. Sim. Olha, esta entrevista também serve para quebrar um Sim. bocado esse estigma, mas eu por acaso pensei mesmo que era ao contrário. Se calhar estou a pensar numa perspectiva de uma população mais idosa. Estás a ver? Do Sim. tipo, olha, vou ali às médicas. Estás a ver? Ah, ok. Uma cena deste Talvez. género. Do tipo, vou ali para ter o Sim. diagnóstico. Se calhar as populações
mais informadas estão no outro extremo oposto. Exatamente. Né? Eu acho que é só extremos. É não? isto, não são médicos, não vou lá perguntar Exato. nada. Eu, se calhar, faço aqui um meia-culpa, do tipo, eu acho que era essa pessoa que não é bem ali que eu vou perguntar nada. Exato. Eu agora estou numa fase muito fixe, que é, tenho amigos a formar-se, não é? Sim. E então eu pergunto aos meus, tipo, enfermeiras, pessoas que, tipo, eu tenho familiares que são médicos e não sei o quê, pergunto. Mas até aqui, se calhar, era uma coisa que eu nunca, não vou à farmácia perguntar isso, acho eu. Pois, mas eu percebo e eu acho que tenho uma ideia muito clara das coisas porque, por exemplo, há muita gente do meu curso que não queria o meu curso. Para aí, a maioria das pessoas queria medicina ou queria coisas, percebes? Ou medicina dentária ou assim, e são um bocadinho frustrados por estar em farmácia. Muita gente, acho que não tem mal eu dizer isto porque é a realidade. Sim, sim, claro. E lá está, essas pessoas se calhar às vezes têm tendência, têm quase um síndrome de pequenez, estás a ver? E acham que não, eu sei muito e eu quero ser maior. Ok, é quase como eu não sou médico, mas eu quero estar naquele patamar. Sim, exatamente. Eu também sei. Mas eu não tenho nada dessa necessidade. Para mim, eu estou muito feliz com o papel que um dia vou ter como farmacêutica, que é ajudar primeira linha e aquilo que eu puder, mas não quero nada passar essa linha e tentar fazer diagnósticos longe de mim, por amor de Deus. Não vou entrar nunca por coisas que eu não sei. Achas que no curso também vos incutem um bocado ter a noção dessa linha e ter a noção de, ok, onde é que acaba o vosso trabalho e onde é que vocês devem direcionar? Sim, sinceramente acho que não. E há uma coisa que eu acho um bocadinho má, não sei se é da minha faculdade, por ser a Universidade do Porto, ser grande, eles gostam de frisar isso, somos grandes, somos bons, somos não sei quê, e há muitos professores meus que falam mal de médicos, por exemplo. Estás a ver como que nós é que sabemos da química, nós é que sabemos... Tipo, como se os médicos não tivessem tão a par do que é medicamentos. Sim, como se eles soubessem só o que é para fazer. Eu não acho nada, até porque, não sei se já disse, eu estou um bocadinho demente, que a minha irmã é médica. Sim. Pronto. E ela... sabe imenso, sabe imenso sobre o que é que acontece, sobre o que é que os medicamentos fazem, por isso não acho nada que eles não saibam. Lá está, temos vertentes diferentes da ação, pronto. É engraçado, tu tens as duas perspectivas, como tu és farmacêutica e a tua irmã é médica, consegues perceber e lá isso. está, não quero nada ter o papel dela, mas também não lhe tiro o mérito dela saber coisas sobre a minha parte. Acho que não tem mal nenhum, pronto. Onde é que tu achas que começaste a perceber essa linha? Então, se no curso até te ajudavam a transpô-la, como é que tu percebeste? Sim, porque cresci a vê-la, porque nós temos muita diferença de idades, eu acompanhei o curso todo dela, então eu sabia perfeitamente o que é que ela sabia e sabia que ela sabia muito, então eu nunca quis, longe de mim, tentar saber tanto como ela, eu sei aquilo que sei, ponto. Pronto, acho que é mais por aí. E tu tentaste ir para a medicina ou tu sempre quiseste? Não, porque a vi a tirar o curso e percebi rapidamente que era aquilo que eu não queria. Pronto, foi bom para isso. E depois eu tenho outra coisa que é, eu sempre soube que queria uma coisa na área da saúde e muito ligada à ciência. E o meu curso é muito prático, tem muito laboratório, tem muita coisa divertida de mexer. Eu adoro mexer, adoro... Pronto, sentir que sou uma cientistazinha. Adoro. A brincar aos cientistas. Exato. E a parte da saúde, tipo enfermagem, medicina, etc., não tem tanto essa parte do mexer divertida da ciência, que para mim era importante, e tem muita ligação ao sofrimento. Tu tens que lidar com o sofrimento. Sim. E eu não sei lidar com sofrimento, nem meu, nem dos outros, nada. Não tenho jeito para isso. Então pronto, percebi rapidamente que para mim não podia ser essa área, tinha que ser outro curso. Mas só cheguei a Ciências Farmacêuticas, acho que é interessante contar isto, com uma iniciativa muito parecida com esta, que eu estava um dia no Facebook, aí no 11º ano, a fazer scroll e passei por uma entrevista a uma rapariga em Ciências Farmacêuticas. Curiosíssimo. Porque eu sabia que queria... ter a parte científica de fazer experiências, de mexer, quase eu antes tinha interesse pela área da investigação e depois percebi que é uma vida pouco viável e muito instável, etc. Mas não sabia o que é que eu podia fazer efetivamente com isso. E depois li uma entrevista, de uma aluna de Ciências Farmacêuticas que disse:
descreveu exatamente aquilo que eu queria. E eu, pronto, é isto que eu Ai, quero. é E incrível. foi a partir daí, mal li a entrevista, disse, pronto, é este o curso que eu quero Yeah. e nunca mais E agora tu és mexi essa nisso. pessoa que está a fazer a Exato. entrevista para alguém ver e decidir. Olha, espero bem que sim. Se houver alguém que mude. Yeah. tá, Tu sentiste ideias. que estavas a dizer que tens amigos que tentaram ir para médicos, amigos, Sim. colegas. Tu sentiste que eles ficaram neste curso e depois acabaram por gostar? Ou é sempre aquela coisa do devia Eu ter se- sido? Yeah. Eu sinto que há muita gente que ainda não perdeu a esperança de ir um dia para a medicina. Uhum. E há várias histórias de pessoas que tiram o meu curso e depois tiram medicina a seguir. É mais fácil depois entrar ou não? Eu acredito que sim, porque como licenciado tens equivalências a algumas Yeah. coisas e assim, mas é difícil ir na mesma e são muitos anos na mesma. É um percurso enorme. Sim. Mas acredito que se for o que os faz felizes, acho que fazem muito bem em tentar. Pronto. Ok, pode ser uma boa via Sim. para optarem. Olha, vamos ou isto ou aquilo. Ok. Já sabes o que é que tens de fazer ao macaco, não é já? Sei. Uma festinha. Ok. Fiz aqui nas Uma costas. festinha e vamos ver o que é que temos aqui hoje. Porque isto já está preparado há tanto tempo. Temos que comprar um escritor novo porque esta letra. Tinhas 2 comprimidos. Sim. Dá-te toda a sabedoria. Podias descobrir curas, por exemplo, no teu caso. Ok. E eu também podia? Ok, eu também podia. Mas és infeliz? Ui. Ou dar-te felicidade. Quem é que escreveu interna? Outro comprimido de felicidade. Hã? Cenas do livro. É felicidade Não, foi eterna. Foi fácil de escrever. Epá, ok. Pronto, ok. Pronto, felicidade eterna, ou seja, Sim. para sempre. Mas tudo o que aprendeste até hoje desaparece. E não és capaz de aprender mais na tua área profissional ou acho que até na vida. Qual é que tomavas? Ok, eu vou tentar resumir novamente. Tu tens 2 comprimidos. Um dava-te sabedoria, boa Sim. sabedoria, e podias tipo descobrir curas e não sei o quê, mas eras infeliz. O outro dava-te felicidade interna, mas tudo o que aprendeste até hoje desaparece e tipo a tua área profissional ia por água abaixo. Porque Olha. não ias saber aprender mais nada. O segundo, queria ter a felicidade eterna, mas não me importava de saber outra coisa. Eu tenho para aí 30 planos B, para se Ok. farmácia correr mal ou se me cansar, ou qualquer coisa. Tenho mesmo muitos. Não me importava de fazer outra coisa, ou não sei, mas aquilo que me move é ser feliz, por isso. A primeira, para mim, estava logo Sim, se calhar descartada. até a premissa de tu ires para as ciências farmacêuticas é porque para ti Sim. sentes que é uma coisa que te faz feliz, não é? Exatamente. Yeah. Mas pronto, lá está. Se esta área tivesse que ser descartada porque era uma das hipóteses, olha, ia ser cozinheira, ia ser qualquer coisa. Olha, cozinheiro é fixe. Era uma das minhas opções, mas pronto. Depois pensei bem. Agora és, mas é de comprimido. É isso, né? exato. Yeah. E pode ser em eu acho part-time. que escolhia a mesma. Era? Sim, porque isto bate ali um bocado naquela questão da ignorância e a felicidade. estás a Exatamente. ver? E depois a sabedoria e ser infeliz, mas por outro lado eu gosto é de aprender, não sei. Eu também gosto muito de aprender, só que ser infeliz, não. Obrigada. Mas imagina, eu podia ler livros na mesma, por isso divertia-me, se calhar Yeah. não aprendia era nada com eles. Mas isso também vai deixar. Depois esquecias-te do que é que aprendeste. Yeah. Não sei. Mas eu escolhi a segunda, claro. Claro. Estar Yeah. aí na boa. É Se bem, isso. não preciso saber assim tanto. Tipo, imagina, uma pessoa que sabe muito não sabe nada na mesma. Pois. Tipo, portanto. Exato. Ok, acho que estamos esclarecidos. Hã? Podíamos salvar a humanidade. Ok, podíamos salvar a humanidade. Mesmo Não faz assim, mal. imagina. Tipo, aquele não é o teu objetivo. É isso. Exatamente. E eu tenho uma premissa que é, se tu fores feliz, aquilo multiplica-se. Do tipo, tu és feliz, ajudas as pessoas É à tua verdade. volta a ser feliz. Por isso já estás a fazer o teu trabalho para a humanidade. Exato. E este foi muito bom. Muito bom. Sim, Muito objetivos bom. diferentes, no entanto, funciona. Mas olha, concordámos os dois. E acho sim. Já é bom. Não é assim tão costume. Pois não. Acho que não é assim muito costume. É verdade. Yeah. Bom, voltemos ao teu curso, voltemos às cadeiras. Sim. Vamos agora aprofundar um bocadinho mais as cadeiras, Ok. porque eu também tenho muita curiosidade. Ou seja, já falámos aqui um bocadinho da vossa relação com os médicos. Há muitas cadeiras de medicina, não há? É muito parecido. Podemos também abordar as Ok. questões práticas. Podemos e vamos, é algo que me É interessa. assim,
do que eu me lembro, eu não sei bem quais são as cadeiras de medicina. Acho que há coisas convergentes, só que lá está, nós temos, acho que não há quase cadeiras que não tenham uma parte prática em laboratório. Na vossa? Sim, na minha. Yeah. Por isso é diferente. Em Nesse medicina eles não precisam tanto da parte, sei lá, de andar em laboratório a fazer extrações de compostos, coisas assim. Se calhar só os que doseamentos. seguem mais áreas de investigação Exato. ou qualquer coisa do género. Só que dentro do curso em si acho que eles têm poucas cadeiras dessas, porque lá está, eles têm que aprender muita coisa de patologias e etc. Sim. Pronto, então não perdem tanto tempo nisso. O curso é muito química. A base do meu curso é química a 100%. E pai, o primeiro e segundo ano é química. Depois o terceiro e o quarto já é muito mais, entras em pormenores mais técnicos, tipo parasitologia, virologia. Depois tens a toxicologia, que tive este ano, achei o máximo, fiquei mesmo fascinada com aquilo. Pronto. Isso, o toxic... como é? Toxicologia mecanística, foi a cadeira que eu tive. Tem a ver com o quê, exatamente? Tem a ver com o que é que os medicamentos têm de efeito tóxico em nós. E isso é previsível em termos de, se nós sequenciarmos o nosso código genético, conseguimos prever que tipo de problemas, por exemplo, um paracetamol me vai trazer a mim e não a ti. Porque isso tem a ver com o tipo de enzimas que eu tenho e tu não tens. Então é nessa cadeira que se estuda os efeitos secundários dos medicamentos? Ou não? Sim, estuda-se de alguns, percebes? Não de todos, mas de alguns. E, por exemplo, nós temos umas enzimas que são os CIPs, os citocromos, P, 450, é a família toda. É uma grande família. É uma grande família mesmo. E, por exemplo, eu posso ter mais de um tipo do que tu. Sim. E isso faz com que, por exemplo, eu metabolize mais. Se eu tiver mais enzima, a específica que metaboliza o paracetamol, eu vou ter mais composto tóxico e posso ter uma necrose do fígado. Ok. E uma tu necrose não. é o quê? Uma necrose é morte celular. Ok. Do E meu o fígado. comprimido em si pode fazer E isso a ti e não a a mim ti, não. exatamente. Dependendo da... E, por exemplo, há enzimas, há isoformas desta enzima no nosso corpo que, por exemplo, bioativam coisas que entram no teu organismo, tipo etanol, por exemplo. E se eu tiver mais enzima dessa que bioativa o que quer que seja, solventes quaisquer, eu posso ter cancro e tu não. Estás a perceber o tipo de coisa? Sim, é achei fascinante, porque eu nunca pensei nisso. Porque é que há pessoas expostas às mesmas coisas e uma tem cancro e outra não. Tem a ver com isso. Só que essa sequenciação, pelo que eu percebi, ainda não se faz por questões éticas, etc. Senão quase tu sabes... tudo. E mais que cadeiras é que vocês têm... Por exemplo, vocês estudam coisas tipo anatomia e coisas do género, como é que isso funciona? A nossa anatomia é muito leviana, Aham. é muito mesmo. É só uma cadeira que temos no primeiro ano logo e é muito fácil, pronto. Porque lá está, obviamente que eu tenho que ter uma ideia da estrutura, mas não tenho que saber ao pormenor o nome de cada músculo, o nome de cada osso, pronto. Então diz-me aí algumas cadeiras que tu te lembras, que é para eu Ok. tentar perceber... ou seja, a quão profundo vai o curso em termos do ser humano mesmo? Ok, por exemplo, temos duas bioquímicas, pronto, e saem quase todos os cursos. Aí é que tu exploras a forma como os comprimidos atuam no corpo? Não, isso não? ainda é o início, primeiro e segundo ano é só o início, ainda não se fala muito em comprimidos, estás a ver? Só o funcionamento do corpo. Ok. A bioquímica é aquilo, por exemplo, o nosso ciclo de Krebs, que nós falamos, acho que já falamos no secundário, se calhar não. Acho Mas que pronto, não. respiração... Eu não sou de ciências, por Ok, isso também. desculpa. A respiração celular, etc. Esse tipo de coisas. Como é que funciona o nosso corpo? Ok. Pronto, bioquímicas, biologia celular, anatomia... Ok, então era um bocado aí que eu estava a querer questionar. Ou seja, vocês têm então a anatomia, mas então a anatomia é uma coisa mais exterior, muito é isso? Sim. Ok, então a bioquímica é de facto como é que o corpo se comporta interiormente, é isso? Sim, as coisas mais pequeninas, vai ao mesmo ao pormenor. Depois tens a fisiologia, que é, por exemplo, como é que o teu coração bate, coisas assim, por exemplo, o potencial da ação do coração, coisas assim. A respiração, por exemplo, também, ou isso não é parte As desse? trocas gasosas, Sim. sim, isso nós estudamos também. Depois já começamos a ter químicas, muitas químicas, tipo
a química orgânica, a química inorgânica. Uhum. Orgânica Isso são consiste em quê? compostos que têm carbono, se não me engano. Aí agora... Será? É, não é? Ok. Pronto, mas temos a química orgânica e a inorgânica, depois também temos física, também tenho matemática logo no primeiro Ai, semestre, bem. mas a matemática foi uma chapada para mim, porque eu entrei lá, matemática, e eu... Não sabia. Então eu andava aqui a fugir Yeah. disto. Ainda bem que tu estás a avisar. Malta, Estou a avisar. fujam, fujam. Não, mas pronto, é só uma cadeira, há de se fazer a algum custo, mas faz-se. Ok. E depois começa a entrar mais químicas farmacêuticas, farmacologia, que aí já é a explicar o mecanismo de ação dos fármacos, como é que se obtém um fármaco, por exemplo, como é que se chegou ao ibuprofeno. Aquilo é uma estrutura, ele é desenhável, tu consegues imaginar a estrutura dele. E, por exemplo, há moléculas que para atuarem num local-alvo têm que se acrescentar um grupo X porque ela não estava a inibir bem a enzima, e tens que ocupar mais um espaço, então acrescentas um grupo. Essa síntese de medicamentos nós estudamos também e é muito giro. E são cientistas farmacêuticos que os fazem, ou não? Eu acho que sim. É na indústria, é na parte da indústria, mas vem mais da parte da investigação. São anos de investigação para chegar aos esse compostos. composto. Exato. Yeah. Ok, mais? Mais cadeiras. Depois tem a parte toda da microbiologia, que para mim fascina-me, mas acho que não é assim tão útil para a minha vida futura se eu for trabalhar para uma farmácia, mas eu adoro, que é microbiologia geral primeiro, depois bacteriologia, parasitologia, micologia, que é o estudo dos fungos, e depois virologia, que foi este semestre. Pronto. E o que é que vocês aprofundam nessas... Aí é tudo, por exemplo, parasitologia, eu tinha aulas a microscópio, tinha que ver os parasitas todos em fezes, maioritariamente, Ai, bem. tinha que os saber distinguir, tinha Tinha que ter um saber... cheiro. Não, por acaso não, porque aquilo já estava feito, a preparação já estava feita, não éramos nós que íamos lá tirar uma colherzinha, Yeah. mas acho que antes da pandemia era, por acaso, só que eu já Olha, tive... safou-te. É verdade, Safou-te. acho que ele até pedia uma amostra de cocó a alguém. Ai, Acho não, eu, da juro. turma. Opá, já ouvi histórias dessas, não sei se é verdade ou não. Oh, malta, Mas- pelo sim, pelo não, pá. Não apareçam lá. Ai, mãe, eu não dava. Opa, Eu sei que olha, é ao menos bué da ficavas a vulnerável. saber se Pá, tinhas um mas parasita. o preço a pagar é tão alto, Opa, não sei, olha. não é? Como eu não passei por isso, Sim, pá, ainda bem. Ou então não queres dizer, tu Exato. voluntariaste, porque Fui tu eu. querias saber. Yeah. não, mas Depois, yeah. virologia, Virologia agora o quê, exatamente? era saber as famílias dos vírus. Acho que não demos todos, mas demos grande parte, demos para aí 14 famílias de vírus. E depois era, dentro deles, o que é que cada um causava, como é que se tratam, como é que se previnem, como é que se transmitem. Pronto, esse tipo de coisas. Isto tudo aplicado, lá está, a bacteriologia era igual, o tipo de bactérias, o que é que causam, como é que se tratam, como é que se transmitem. Pronto, Ok, faz sentido. yeah. Olha, interessante. E depois, tu estás no 4º ano, não é? Sim. Tu já estagiaste? Já, mas são estágios extracurriculares que eu fiz porque eu quis no verão. Ok, então vamos aqui por partes. Explica-me qual é o processo de entrar na universidade até ir para a ordem e dos farmacêuticos, não é? Tu tens que entrar para a ordem dos Sim. farmacêuticos, certo? Eu não sei bem o processo, sinceramente. Eu sei que tens de tirar o meu curso, que é um mestrado integrado, Que são 5 anos. 5 anos, e sai já mestre em ciências farmacêuticas. Ok. Depois, eu sinceramente não sei o que é que tens que fazer depois para entrar para a ordem. Não sei mesmo, porque nunca falei sobre isso com ninguém. Mas acho que não é um processo muito complicado, senão acho que já se tinha falado... Sim. Mas para Sim. exercer tens que estar na ordem. Eu acho que sim, Ok, acho que sim. yeah. Mas a maior parte das... a ideia do desculpa. processo... Não, diz. Não, só A maior estava a parte dizer das é que a maior parte das pessoas, o meu último semestre do 5º ano, já só me falta um semestre de aulas. A seguir, de janeiro a junho, é estágio curricular para acabar o curso. Pois, ok. Então era aqui que eu queria chegar com o estágio, porque quando eu perguntei a uma amiga minha sobre isto, Sim, e ela disse que só havia estágio no último semestre do último ano, que é o 5º. exatamente. E quando eu te perguntei as etapas até chegar à ordem, ordem. era mais nesse sentido de, ok, quantos anos há, quanto estágio há, Ok, desculpa. estás a ver? Então, Por isso, Sim. explica-me tanto, tipo, walk me through the process, estás Sim. a ver? então vá, tens os 5 anos do curso,
em que o quinto ano, o primeiro semestre até dezembro é aulas e depois tens exames no fim, Yeah. e em janeiro já entras no estágio, se correr bem. E é um estágio que faz parte do curso, tens que o fazer para acabar e não estás a receber dinheiro, não é um estágio profissional, é um estágio obrigatório E é para o acabar o único curso. estágio. E é o único que há. Só que lá está, depois podes fazer durante os verões os estágios extracurriculares que tu quiseres. Eu fiz 2, porque este verão decidi que é o último antes de trabalhar e Seria importante. pronto. Não, este verão decidi mesmo não fazer. Ah, este não fizeste? Exato, Ok. porque depois comecei a perceber que ia ser difícil por causa da pandemia e não sei o que, há muitos sítios que não estão a aceitar, pronto. Fiquei quietinha e nos outros 2 anos fiz. E depois no fim desse estágio, a maior parte das pessoas já sai empregada. Ok. Estás a perceber? Muita gente fica Normalmente ficam no sítio... no sítio onde Que estagiaram. é o que é? Uma farmácia? Podes escolher fazer 6 meses de estágio numa farmácia ou fazer 3 meses em farmácia e 3 meses em hospital. Tu estás a falar do curricular? Sim, Oh, ok. no estágio final Sim. do curso podes escolher estas 2 vertentes, ou só comunitária ou comunitária mais hospitalar. Pronto, E qual é que tu vais optar? Agora, por quero os curiosidade. 2. Queria yeah. fazer os 2. Se calhar faz sentido, não é? Para É. tu também perceberes um bocado. Exato. Mas qual é a tua opinião em relação ao facto de em 5 anos só ter estágio curricular no último semestre? Eu acho que faz sentido porque lá está, dão-te a oportunidade de fazeres os extracurriculares durante o verão naquilo que tu quiseres. O meu objetivo quando eu entrei no curso era passar durante o verão por todas as áreas. Só não passei ainda por hospitalar. Mas depois comecei a pensar, este era o meu último ano em que eu podia experimentar hospitalar no verão. Mas como em janeiro já vou estar a fazer, e são 3 meses em princípio, olha, Vais fica acabar aí, por exatamente. yeah. Então eu assim já passei por farmácia logo no segundo ano porque achei que não tinha conhecimento para mais nenhuma área, assim, e também não tinha para farmácia, mas Sim. ao menos vi o que é que se passava. E deu para perceber muito bem como é que funciona, o que é que se faz, etc. E depois no terceiro ano fiz em análises clínicas porque é uma área pouco falada no meu curso, mas que é uma vertente e é uma saída profissional. Pronto. Ok, ou seja, esse estágio é autoproposto, Sim. é isso? E quão facilidade tu sentiste que tiveste a arranjá-lo? Olha, muito fácil. Sendo que foi a pré-pandemia, não é? Esses Exato. estágios que tu Não, fizeste. o de análises foi o verão passado, já havia E pandemia. ainda assim conseguiste... Consegui, mas esse já senti que foi mais difícil. Só que, pronto, lá consegui, ainda bem, porque esse foi mesmo mais-valia, foi um mês inteiro num laboratório e acho que foi mesmo impecável. Os estágios são fáceis de arranjar porque tu podes fazer por vagas que existem da Associação de Estudantes. Estás a Ou perceber? seja, o estágio é teu, Exatamente. mas a universidade dá-te ali uma ajuda, é Dá-te isso? vagas. A faculdade, aliás. Exato. Tu podes arranjar vaga própria, podes ir a uma farmácia e dizer, olha, posso estagiar aqui e depois eles fazem protocolo com a Associação de Estudantes, ou podes usar as vagas que já existem da associação. E aí é muito mais fácil o processo, é só seguires os passos e está feito. Isso, quer dizer, eu não vou fazer isso, mas isso descansa-me no sentido em que há ali uma entidade a ajudar-te. Sim. Sim, ok. Facilita muito o processo. E o que é que queres partilhar, por exemplo, um bocadinho do estágio de farmácia? Sim, olha, achei muito fixe saber o funcionamento, porque lá está, as pessoas acham que é só venda, ou... Achei muita piada ver o funcionamento, a interação das pessoas. A maior parte das pessoas trata os farmacêuticos, pelo menos daquela farmácia, mas acho que é em todas, como família, basicamente. É mesmo ali o pessoal da aldeia, os ajudantes da aldeia. Mas era no centro de Leiria, onde eu estagiei, e não eram pessoas, percebes? Não eram pessoas da aldeia. E mesmo assim, sim, faz sentido. iam lá, olha, a senhora não sei o quê. Simpáticos. E depois perguntam, cheguei a perguntar ao doutora como é que está a sua filha, coisas assim. Epá. Estás a ver? Tem uma relação mesmo. Isso é bem curioso. Por acaso, eu não entro muito em farmácias, mas quando entro, é curioso que aquilo tem um espírito um bocado acolhedor. Não é? Verdade, é. Eu não sei se... Eu acho que isto pode ser a ilusão da bata branca. Sim. Estás a ver? E depois, eu também acho que numa farmácia... Eu não sei, eu acho que os farmacêuticos são felizes no que fazem. Opa, espero Porque que eu sim. nunca fui mal atendido numa farmácia. Não? Não, Olha, não. eu já. Também não... Já? Já. Já? Como é que é essa experiência? É terrível? Não gostei e, por exemplo, foi há muito pouco tempo... Olha, esse é um tema que eu acho interessante, que é, nós como farmacêuticos, às vezes temos que ser chatos e as pessoas não querem.
Eu própria já tive a experiência de, por exemplo, eu tive uma anemia, tive que ir comprar ferro e eu já tomava ferro, fui só comprar outra vez. E a senhora deu-me uma lenga-lenga e blá blá blá, e eu já sabia, mas aquilo tem que ser feito, percebes? Eu na altura achei, epá, que chata, que eu ainda nem estava no curso e pensei, para que é isto? Eu já sei. Tu ainda não estavas. Ainda não estava, mas agora penso, ainda bem que ela era assim, porque é exatamente isto que se tem que fazer, não interessa se a pessoa toma aquilo há 20 anos, às vezes até toma mal. Percebes? É ali um spread awareness. Um professor meu, agora numa cadeira muito recente que eu tive, que era envelhecimento e acompanhamento geriátrico, aquilo deu-nos a oportunidade para ter aulas práticas em que ele fazíamos teatros de atendimentos. Isso é interessante. É muito interessante e gostei mesmo muito. E era opcional a cadeira, tipo, não é obrigatório, pronto. E uma das coisas que ele dizia era que ele, como farmacêutico, perguntava, olha, mas como é que toma isto? Não dizia como é que se toma, perguntava. E normalmente aí é que tu descobres os erros todos. Pois, sim. Percebes? É que se tu vais dizer, a pessoa entra por um lado e sai pelo outro e tu nem sabes bem se ela estava a tomar... Mas assim, tu permites que a pessoa te diga os erros que faz. É que há medicamentos, por exemplo, já não me lembro bem qual é, mas sei que há um que tu tens que estar, por exemplo, meia hora em pé, sem comer. Isso é bem engraçado. Estás a ver? Estou aqui em pé no meio da sala. Sim. Yeah. Não te podes deitar e não podes comer. Então, e a maior parte das pessoas de certeza que, ao fim de alguns anos, quer lá saber. Ou seja, senão não faz efeito. Sim, é para ser melhor absorvido. Tem a ver com isso. Estás a ver? Estou a imaginar mesmo uma pessoa de pé meia hora. Yeah. Não é só, tipo, eles dizem olha, vá fazendo as suas coisas, a sua rotina da manhã e depois come. Mas sim, mas é interessante haver essa cadeira opcional, então se fosse hoje tu voltavas a sim, tê-la. Claro. Mas, por exemplo, uma coisa importante referi do meu curso que eu não referi, há bocado quando tu me perguntaste o processo todo, a partir do segundo semestre, terceiro ano, terceiro ano, começa a haver cadeiras opcionais que tu escolhes. Ou seja, segundo semestre, terceiro ano. Sim, a partir daí começas a escolher primeiro uma cadeira e depois escolhes 2 cadeiras por semestre, opcionais. Primeiro escolhes uma só, num semestre, e depois no quarto ano escolhes 2 opcionais em cada semestre. Mas, ou seja, é opcional, mas tu tens que escolher alguma. Exatamente, tens uma lista para aí de 40, certo. Não sei bem quantas são, mas tens uma lista grandinha e tu escolhes conforme os teus interesses. Ok. E pronto, tens que escolher aquele número. Yeah. E, por exemplo, que opções é que há? Já agora, por curiosidade. Olha, as que eu escolhi... Tu escolheste essa então dos teatros, que chamava-se como? Envelhecimento e acompanhamento geriátrico. Exatamente, sim. Tinha mais a ver com a população idosa. Depois escolhi uma de análises clínicas, impacto ambiental dos medicamentos, que também é interessante. Mais... Isso é muito interessante. Queres falar um bocadinho sobre essa? Olha, por exemplo, tudo o que nós tomamos, por exemplo, até os antidepressivos era a pior... tu tomavas e quando vais à casa de banho fazer xixi ou cocó, o que quer que seja, aquilo fica nas águas sanitárias. Ia bem. Percebes? E há populações de peixes afetadas, é um problema. Eu nunca tinha pensado nisso. Exatamente, nem eu. E nem como eu. é que se... Quais são as soluções? Eu não sei, sinceramente. É a história do tratamento das águas e etc, mas é uma coisa... muito difícil. Aquilo era uma cadeira para nos lembrar da importância desse problema. Mas em termos de soluções acho que... Porque se calhar também não há, ainda pois não há muitas, não é? Exato. Ou pelo menos não é ainda da competência dos cientistas farmacêuticos. Mas isso é curioso. E estavas a dizer, tinhas mais? E escolhi uma. A primeira de todas que eu escolhi é completamente fora do meu curso, mas eu escolhi porque achei interessante, que é Organização e Gestão, em que me ensinaram a fazer as contas tipo de retenção na fonte dos salários. Bem, eu precisava tanto Olha, disso. eu não sabia nada e achei mesmo interessante estudar aquilo, porque pronto. E depois estudámos toda a legislação das farmácias e as regras que há para abrir uma farmácia, o que é que um diretor técnico faz, etc. Isso é muito interessante. Adorei. Lá está, imagina, tu sentes que de alguma forma, mal ou bem, estás preparada para, se quisesses abrir uma farmácia tua, ou não? Talvez. Não, ou seja, mal ou bem, sim, mas tens as ferramentas, Tenho luzes, tens esse conhecimento, é isso? Sim, isso é verdade. Isso é e outra coisa importante, para abrir uma farmácia não tens que ser farmacêutico. Ou seja, pode ser um homem de negócios e depois contratas os farmacêuticos, não é? Exatamente.
Mas- Tem é que ter um diretor técnico farmacêutico. Exatamente. Mas quem a compra e no quem abre... fundo é um bocado não. como os hospitais, não é? Sim, exatamente. Quem gera às vezes não é médico, né? Não é... Sim, eu tenho ideia disso das séries. É, Mas exato. não sei se é assim. Eu ou não. acho que é, pelo menos. Yeah, mas lá está, faz sentido. É. Ou seja, quem está lá e tem que tratar das coisas é que faz sentido que saiba o que é que está a Exatamente. fazer. O outro é um businessman, né? Yeah, Yeah. é isso. E tu estagiaste na farmácia, como é que tu sentes que isso te impactou? Ou seja, como é que impactou o teu conhecimento depois do estágio, quando voltaste para as aulas? Eu tenho muita curiosidade sobre isto. Como é que tu sentiste que ias mais preparada? Não sentiste? Senti sobretudo um bocadinho de pânico, porque Durante o estágio? Ou no pós? depois, porque eu Ah. pensei assim, eu ainda não cheguei à parte e nunca vou chegar, já percebi, no meu curso nunca te vão dizer isto toma-se para isto, assim simples, curto e grosso, Ok. isto toma-se para isto, não dizem, Mas porque isso não existe ou porque... existe, só que nós temos que saber o porquê e toda a história e a envolvência e como é que o fármaco surgiu, estás a perceber? E às vezes uma pessoa perde-se um bocado e acho que por isso é que há um curso de farmácia, não ciências farmacêuticas. Certo. E o curso- Eu também te queria perguntar tipo, a diferença entre eles os dois. Se quiseres, posso dizer sim, agora? sim. A farmácia mesmo, primeiro são só 4 anos e é uma licenciatura só, não é mestrado integrado. A principal diferença é as saídas profissionais. Eles são muito pouco aceitos em indústria, acho eu, mas de resto acho que até é assim. Mas achas que é um estigma? Não, Ou é o que é. Não sei bem, sinceramente, não sei avaliar. E uma coisa, eu conheço uma rapariga que já tirou os 2. É isso, é muito curioso. Yeah. E eu fui-lhe perguntar a diferença, porque sinceramente também não sabia. E ela diz é que no nosso tem muito blá 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 e muito porquê e muita parte de trás. Ok. O que vem como de é trás. que tudo surgiu? Como é que... Por exemplo, uma cadeira, um exemplo flagrante. Nós temos uma cadeira que é farmacognosia, que é saber os compostos das plantas e para que é que servem. Ok. E nós tínhamos que decorar para o exame 200 moléculas, saber desenhá-las. Saber... Ai, eu- Saber desenhar as moléculas e saber para que é que se usa, o nome, de que planta vem. tudo Quantas isso. decoraste? Decorei as Decoraste 200. Opá, eu fui para o 20, não tive 20. Yeah. Mas ia para o ias 20. jogar para isso. Ah, sim, eu vou sempre. Depois não tenho, mas não faz mal. E ela diz que teve exatamente a mesma cadeira e lá está, não tinha que saber estruturas, porque ninguém tem que saber. No curso de técnico de farmácia? Sim, não tens que saber e sabias só, isto usa-se para isto. Ou Percebes? seja, muito mais direto e prático. Ora, lá está. E eles saem do curso muito mais prontos para a realidade de trabalho de isto é para isto, isto é para isto, isto é para isto. E nós saímos mais para as implicações, para como é, muito atentos para as interações, estás a ver, entre Sim, medicamentos. entre medicamentos. Nós saímos muito, a tal história da toxicologia que eu falei, nós temos uma carga muito mais aberta, Certo. é muito mais amplo. O deles é isto, isto é isto. E sentes que o estágio te ajudou a quase a perceber essa parte mais direta? Exatamente. Só que, lá está, também me assustou porque eu percebi que só com trabalho, só no fim de eu trabalhar algum tempo, é que eu vou ter a capacidade de ter essa destreza de saber isto é isto, isto é isto. Percebes? Ok. Com a experiência, sim. É com a experiência, toda a gente me diz Embora isso. que os técnicos de farmácia também vai ter que ser com a experiência para ficar mais à sério, não é? Mas sentes que Epá, por mas um eles lado saem saem. muito mais bem preparados para esse choque assim logo com o mundo do trabalho, muito mais. Só que lá está, eu acho é que, por exemplo, esse tipo de atendimentos, eu noto, eu olho sempre para as plaquinhas. Tu vês, diz lá, o José é técnico de farmácia ou é farmacêutico? Diz Ok, lá. olha, nunca me apercebi. Mas diz. E eu reparo sempre no tipo de atendimento e de que função é. Já fui muito bem atendida por técnicos e muito mal por farmacêuticos, tudo bem. Mas noto que há mais preocupação dos farmacêuticos em explicar o porquê, em dar atenção. Porque lá está, eles têm esse Exatamente, conhecimento. porque nós não é? somos completamente massacrados com isso durante os 5 anos. Pronto, é o que eu acho. Ok, concordo contigo. Acho que, quer dizer, não é bem concordo, é interessante haver essa dualidade, mas como tu disseste já, a outra senhora é importante, a outra senhora que te atendeu é importante também haver esse lado, não é? E se calhar os técnicos nesse aspecto, mas é curioso haver esta diferença. É. O que é que
tu achas que é... qual é que tu achas que é a diferença entre comprimidos? Eu não sei se tu aprendeste isto com o curso ou com o Sim. estágio, mas os comprimidos de marca ou os comprimidos, ou seja, de marca branca, os genéricos, Sim. ou os de marca? Há Olha, aqui sempre um bocado uma confusão, nós discutimos isto. sim. E não sei, qual é que é a tua opinião? O que é que tu achas? Olha, O Faustino tem uma opinião, depois é capaz de, É? de intervir. Mas... podes dizer. Então, imagina, o que me explicaram foi... O que me explicaram foi que os comprimidos genéricos... Tipo, primeiro tens os originais, que descobrem a substância, fazem aquilo tudo, fazem publicidade, gastam dinheiro em marketing e criam a marca. Yeah. E eles só têm direito sobre aquela substância durante 2 anos. Depois perdem o direito, ou mais, pronto, mas depois perdem o direito e vem o genérico, que ganha o direito também a poder fazer, não gasta dinheiro em publicidade, não gasta em nada, tem a substância ativa igual, é exatamente igual ao de marca, faz exatamente a mesma coisa, mas a malta tem medo na mesma de comprar o genérico porque o de marca é que deve ser o bom, porque é de marca. É isso. sentes que isso existe? Sim, Esse sim. medo de, não, eu quero o de marca porque é mais... No estágio, quantas e quantas vezes eles não diziam quer de marca ou quer genérico? E as pessoas, genérico não, que a minha mulher tomou e não lhe fez nada. A quantidade de vezes que isto acontece. Isso é Até na muito minha engraçado. família acontece. Eu de genérico, não. Quase que as pessoas tornam-se uns snobs de É! usar roupa de marca e comprimidos de marca. Sim. Yeah. Eu ter uma camisola da Ralph Lauren ou da Zara, Yeah. por amor de Deus. Yeah, é igual a tipo, o que seria eu Exato. alguma vez tomar comprimidos que não são de marca. Pronto, mas sim, é exatamente isso. E lá está, por isso é que eles são mais baratos, porque eles não têm o investimento na investigação, na publicidade. Mas são iguais. Iguaizinhos. Eu acho, pelo que me explicaram, sinceramente, durante o estágio, até foi aí que me explicaram, pode não ser bem igual. A substância ativa tem que estar na mesma dosagem. Ou seja, Se essa diz parte paracetamol 500 funcionaria mg, tem que dizer paracetamol 500 mg. Uhum. Agora, acho que podem mudar algumas coisas, os excipientes, o resto que vai no comprimido, sem ser a substância ativa, pode ser ligeiramente diferente. Tem uma percentagem que pode ser diferente. Mas achas que isso pode influenciar no efeito que faz? Ou não? Opa, sinceramente, eu acho que não. Acho mesmo que não. Só que lá está, eu acho é que é um bocadinho controverso, isto é a minha opinião pessoal. Ao longo dos anos, aquilo que eu me tenho vindo a perceber, a cabeça manda Yeah. imenso. Yeah. É que é mesmo, em termos de saúde, é uma coisa impressionante. Eu vejo, lá está aquela história de há pessoas que têm força de vontade e se curam e não sei o quê, de coisas que era quase impossível. Sim, estamos aqui a falar quase do placebo, não é? Quase não, é É- mesmo, é é. mesmo. Yeah. Mas eu acredito mesmo isso. Se tu quiseres melhorar e se tu... Há coisas assim, há pessoas que acreditam piamente, olha, isto não vai fazer nada. E Pois como se faz? calhar não vai fazer, se Yeah. calhar tu vais inventar aí, pá, não sei como é que funciona. E acho que é importante referir que o placebo é uma coisa que já foi estudada, investigada e há Exato. provas que funciona mesmo, não é? Eu acho é que lá está, se tu fores tão contrariado de isto não vai fazer nada, não vai, se calhar acaba mesmo por não Sim, fazer. É isso, Pronto, é mesmo nesse sentido. não sei. Mas se calhar lá está, é bom tu estares aqui tipo, a explicar que no fundo eles, pá, mais coisa menos coisa são iguais Sim, e funcionam os dois para aquilo para o objetivo que não eles têm. vão ter diferenças significativas, não vão. Em si, analisando bem, não vão ser muito diferentes. Pronto. Ok. Vamos para o quiz, Ok. que já que estamos aqui numa de fazer perguntas sobre farmácia, então o quiz, como tu já estás a par, serve para testar os conhecimentos do convidado, a ver o que é Sim. que ele andou a fazer no curso. E então temos aqui, qual é que é a substância ativa Ok. do comprimido da aspirina? Ácido acetil salicílico. Aí é bem. Imagina, eu tinha aqui opções, nem valeu a Ai, pena. peço desculpa. Não, está excelente, nem foi preciso dizer, está certíssimo. Sabes que isso é uma das perguntas da praxe mesmo, da Uhum. praxe do curso, no Ah, é? início, perguntam isso e ninguém sabe. E fica tudo, ai meu Deus, eu vou ter que saber isto. Caloritos, estudem isto porque senão vão de castigo. Não, e depois chega, por exemplo, agora no 4º ano, já escrevo AAS, já nem escrevo ácido Ai, acetil bem, salicílico. Já estás muito para a frente. E podes abreviar nos testes? Não, mas nos meus apontamentos, ok, pronto, eu estou então sempre a escrever, Yeah. escrevo sempre AAS. Opá, certíssimo. Ganhaste 50 pontos. Como não há pontos, Obrigada. ganhaste 50 pontos.
quantos anos, vamos ver onde é que tu faz a Faculdade de Farmácia do Porto? Esse eu sei, Ah. é 100. 100 anos, é verdade. Está nos PowerPoints todos. da minha- querem dar um aplauso à Faculdade do Porto? Parabéns, 100 anos. 100 anos. Eu nunca fiz 100 anos, portanto deve Pois. ser uma cena muito fixe. É. E por último, em que ano, e aqui tens opções, ok? Não acertes logo. Em que ano foi descoberta a insulina? 1982, 1921 ou 1940? Ui, não. Então, 82 82 acho 21 muito tarde. ou 40? Talvez 40. Não 1940? É que 82 acho muito tarde. Não sei. 82 é de facto muito tarde porque a resposta correta é 1921. É curioso porquê? Porque a insulina faz também este ano 100 anos. Uau! Que foi descoberta, não é? Porque ela já Exato. devia andar aí. Exato. Yeah. A insulina só serve, é só para os diabetes. Um Não, aplauso. uma aplauso para a insulina, parabéns, insulina. É só para os diabéticos só, É. ou não? É mesmo É. só? Ok. E normalmente é para os diabéticos tipo 1, não para os tipo 2 é raro tomarem. Os tipo 2 que é os que não são hereditários. Exato, isso? os tipo 2 são aqueles que surgem com a idade. Uhum. Sim. Vamos aqui discutir umas ideias controversas. Ok? Ok. O que tiveres à vontade, o que não tiveres, Sim. estamos na boa. Qual é que é a tua opinião? Ok, falámos ali um bocadinho do placebo, podemos Sim. puxar sempre isso. Qual é que é a tua opinião sobre os homeopáticos? Não sei se tu estás a par disso. Olha, homeopáticos, sinceramente, primeiro não são abordados no meu curso. Não são, não, Não se fala. são, não se fala. Houve uma professora uma vez, da tal farmacognosia das plantas, que falou uma vez sobre isso numa aula, mas assim, tipo, a título de curiosidade só. E o que ela dizia, ela explicou o que são comprimidos convencionais, substâncias ativas convencionais, diluídas sucessivamente. Várias vezes, ok. Pronto, ou seja, vão ter uma concentração muito pequena. Mas qual é o objetivo dessa dissolução? O que eles dizem é que as diluições diminuem os efeitos tóxicos. Ok, reduz os efeitos secundários. é isso? Exatamente. Não secundários, é mesmo toxicidade no teu corpo. Ok. Não é tipo, efeitos secundários é mais, tomas isto, ficas com, sei lá, diarreia ou dor de cabeça. Aquilo é mais o que te faz ao teu organismo de mal. E eles dizem que as diluições diminuem esses efeitos. Não sei. Aquilo que me faz duvidar é se essa concentração é suficiente para chegar ao local alvo. Porque nós o que estudamos é que as dosagens dos comprimidos, as dosagens das substâncias ativas, são estudadas de forma a sobreviverem às agressões do organismo até ao local ativo, ao local ok, alvo. como se imagina, eu tenho que ir daqui até à janela. E Só eu tenho que que ser vão-te forte o tirando. suficiente. Estás a Vão-me perceber? roubando partes de mim. Exatamente. E eu tenho que chegar lá ainda um bocadinho de mim. Exatamente. Isso é interessante. Por isso, se é uma concentração tão pequena, eu, como estudante de ciências farmacêuticas, fico na dúvida como é que tão pequeno vai lá chegar alguma coisa. Não sei ou se estás a par ou se estás confortável, mas controvérsias que hajam da indústria farmacêutica que tu saibas, não sei Ok. se há alguma coisa que tu queiras Opa, não sei. falar. Este é o espaço para a gente divagar sobre isso. Olha, lá está, é um negócio grande e acho que é dos negócios que gera mais dinheiro, assim, e que move muita coisa. Mas não estou mesmo a par assim de grande coisa. Achava mais que vocês me iam perguntar sinceramente sobre tipo testes em animais, coisas assim. Sim, podemos falar disso. Não, mas eu também não sei grande coisa, mas houve uma cadeira em que nós falámos um bocadinho sobre isso e, por exemplo, fazíamos os testes que se fazem, por exemplo, com pedacinhos de, sei lá, de um intestino de rato, coisas assim, para ver o efeito que aquilo pode ter ou não. E o que nos explicaram é que, por exemplo, na União Europeia, isso está super regulamentado, há regras super restritas para testes em animais. Mesmo Não- ratos. Sim, Ou é seja, tudo to- super regulamentado e os ratos que se usam são só criados para aquilo, percebes? Não, Sim. é tudo... Que também em si é Claro. questionável, mas percebo. Epá, é aquela coisa, não, só por dizer que é uma coisa que dentro do mal é muito regulamentado e tenta-se que seja o menos mal possível, pronto. Ok.
É só isso. Também não Quando sei tu grande dizes que, por exemplo, estão a testar se um comprimido funciona ou assim, então tem que ser sempre em animais, ou não? É porque, por exemplo, tu tens que ver antes de pôr em pessoas, percebes? Sim. Pois é, isso. Percebes? Lá está, Tu tens que ver. Os processos daquilo que eu sei é laboratório. Primeiro tu crias a molécula, depois testas em modelos celulares, em célulazinhas, ou seja, não são organismos, não são animais. Uhum. Depois vais para os ratos. E depois vais para as pessoas. Sim, acho que há uns que ainda passam por macacos antes e depois é que vai pessoas. Ou seja, não há mesmo uma solução, né? Tipo, Não tem há. que acontecer mesmo isso. Se calhar a solução é mesmo só tentar o mínimo Exato. de... E por exemplo, aquilo que eu estou a falar, nós nas aulas íamos fazer era com mini pedaços de Ou seja, intestino. o rato não teve que morrer para isso? Eu Ou acho teve? acho que não mesmo. Uhum. Lá está, pronto, assim, era um bocadinho de intestino que tu vias dentro de uma coisa com água, que punhas lá o comprimido assim, e depois tu vias se aquilo contraía-se, não, etc. Pronto, Yeah. vias o efeito. Isso é curioso. Queres falar um bocadinho sobre o trabalho de laboratório? As aulas Olha, laboratoriais? Essa eu não tive mesmo presencialmente porque foi no pico da pandemia. Ok. Eu só vi vídeos. Eles mandavam-nos vídeos das aulas a acontecer. Pena. Yeah. É verdade. Mas em termos de laboratório, acho que há aulas giríssimas mesmo. Por exemplo, eu já fiz, por exemplo, uma pílula, Uhum. esmagavas, aquilo tem várias coisas. E depois tu purificavas e no fim do trabalho todo, de vários processos, obtias só um dos compostos. Estás a ver? Ok, conseguias Consegues separá-los. purificar, separar compostos, consegues dosear coisas. Olha, uma coisa que acho que é interessante dizer, há 2 cadeiras de alimentação humana e alimentação humana 2 é só sobre suplementos alimentares. Olha, curioso. Sim. E uma das coisas que nos fizeram numa aula foi dosear um composto que dizia no rótulo do suplemento, dizia que tinha DHA, que é um ômega 3. Uhum. E tu ias dosear aquilo na aula e não tinha. Aí era falso. Era falso. E depois eu fiquei tão irritada porque eu sou daquelas pessoas que fica mesmo... Sim. E disse à minha professora assim, isto é inadmissível, como é que isto se vende? E ela explicou-me que eles não são regulamentados, os suplementos alimentares. Tu podes criar um suplemento qualquer a dizer, olha, tem cenoura, tem ginkgo, tem não sei quê. Podemos falar, dar exemplo, aqueles que aparecem muito na TV. Exatamente. Opa, Sim. é preciso... Eu contra mim falo porque eu todas as primaveras tomo um suplemento alimentar para o cérebro para ter mais atenção e não sei o quê, e para mim resulta. Não sei se é placebo, se o que é que Pode é. ser, yeah. Mas então Percebes? não há uma forma de tu teres a certeza de que o que estás a comprar... Não, em termos de suplementos. Sim, em Comprimidos termos de são suplementos. extremamente Sim, estou a falar de regulamentados, suplementos. mas só suplementos não há. Não sabes o que é que lá tem Ai, dentro. bem, estou Não sabes se tem ou pasmadíssimo. não. Também eu fiquei... O que é isto? Yeah. Eu pessoalmente pensava que eles tinham, mas era numa quantidade minúscula. Mas agora, a ver aqueles que não têm nada... Epá, aquele pelo menos não tinha. É assim, lá Nós está. Pois, O placebo há de funcionar, de alguma forma. pois não, pá, não. Se tu acreditas que aquilo te faz bem e que te ajuda a concentrar, Mas lá há está. de ajudar um bocadinho. Mas lá está, não é ético. De todo. Não é ético. Não é ético, não. Mas porquê é que tu achas que não há regulamentação? Opa, não sei, deve ser porque tinha que haver uma máquina muito grande por trás a regulamentar isso tudo. São coisas que envolve haver sítios específicos para regulamentar isso, pessoas especializadas. Quase tinha que se criar outra indústria Exato. gigante à volta dessa Acho que é parte. mais por aí, não sei, porque vão surgindo tantos. Tu vais a um celeiro, vais a uma ervanária, a quantidade de coisas que se vende, é impossível tu regulamentares aquilo tudo, não é? Sim. É que, lá está, a minha professora dava exemplos. Tu podes criar aquilo que tu quiseres. Crias, vendes, está feito. Epá, isso é assustador. E, sinceramente, uma coisa que eu acho importante dizer é, agora, tu abres o Instagram, as influencers todas, eu tomo uma goma para o cabelo, uma goma para as unhas, uma goma para não sei quê. E vais Questionável. E se calhar elas nem sabem, a cena é essa, não é? Elas Não, se calhar pior. nem estão a par. Pois, Que não aquilo sei. não faz, tipo, não faz nada, né?
O problema Ou é que que não lá tem está, nada. influenciam massas tão grandes. Sim. Acho isso mesmo perigoso, não? Sim, eu concordo contigo, mas é como eu te estou a dizer, se calhar, quer dizer, acho que é como eu te estou a dizer, Sim. se calhar elas são vítimas da mesma cena, do tipo, É capaz. acham que aquilo... Pois, pois. Eu tenho 21 anos, nunca na minha vida pensei que isso fosse... Também, Possível. assim, até aos 10 anos eu não pensei em suplementos alimentares, mas eu nunca pensei que isso fosse... Sim. Yeah, é Então, uma- suplementos de, por exemplo, melatonina, isso também pode não ser bem... Lá está, pode haver deles que tenham, efetivamente, Mas também pode... mas pode não ter. Pode nenhum deles ter. Pois não se sabe. Vamos acreditar na boa fé de... Se calhar eu ia mais pelas marcas mais conceituadas e assim, essas são capazes de até ter, não sei. Qual é que tu esmagaste para as pessoas? Olha, nem sei, acho que ela não não tem. nos dizia a marca, só nos mostrava ok. assim o rótulo para nós vermos que Ok. dizia. E outra coisa, os suplementos não podem ter alegações terapêuticas, não podem dizer cura isto, Ok. trata Então é o quê? isto. É uma influenciazita ali para o... Pois, porque lá está, como eles sabem que não é regulamentado, nunca podem dizer que trata ou que cura ou que não sei o quê, porque efetivamente pode não fazer nada. Yeah. Pronto, Bom, complicado. ok. Vida académica no Porto. Como é que é? Olha, Tantas saídas, tanto... daquilo que eu, por exemplo, as minhas amigas do secundário, nós somos umas 10 e cada uma está numa ponta, então dá para perceber as diferenças. Aquilo que eu noto é que os meios mais pequenos têm uma vida académica muito mais regular. Nós, por exemplo, os meus amigos do Porto, duas somos deslocadas, duas ou três. Deslocadas, ou seja, estamos a viver na cidade do Porto, mas não somos do Porto. Ok. O resto é de lá. Mas é de lá, podem ser da Trofa, são da Amarante, Ou são seja, de longe. apesar de Exato. tudo. Ou seja, vão de comboio 1 hora e tal para ir para a escola, para a faculdade. E só para dizer que não há tanta facilidade assim de nos juntarmos todos como Ok. há, por exemplo, aqui em Leiria, que está tudo ali. Tu andas 5 minutos, estás em qualquer lado. Percebes? Ali, Percebo. pelo menos os meus amigos são mesmo quase todos dali, mas de longe. Pronto. Havia na minha faculdade festas só da faculdade fechadas, até eram na cantina da faculdade, a maior parte. Eles tiravam as mesas todas, punham um bar, punham um DJ. Era mesmo fixe porque era um ambiente super controlado. Tu sabes que só estão ali pessoas que tu conheces. Sim. Achei muito fixe E isso. já lá estão na escola, portanto... Exatamente. Não há essa Mas é à dificuldade noite. de chegar... Mas é à noite, à estás noite, a ver? sim, mas pronto, mas já estão, ficam lá, Sim, né? Já têm exato. que ir para a escola e têm. Ir Exato. para a escola. Sim, eu digo sempre A faculdade, escolinha. yeah, a escolinha dos meninos. Yeah. É a festa da pré. Exato, é a festa da pré. Acho isso muito fixe das festas serem fechadas e depois só uma por ano é que era aberta a toda a gente e era numa discoteca grande, tipo Via Rápida, que é conhecido lá no Porto, em que depois era aberta a todas as faculdades. Mas de resto eram preços baratíssimos, tipo 3 euros para entrar na festa da faculdade. As bebidas eram muito baratas, tipo 1 euro ou 2, porque lá está, Era é só para para nós. Exato, e eu gosto, acho fixe. Depois, só muito mais tarde, é que comecei, sei lá, a ir a festas de anos de alguns deles, ou assim, sair no Porto, sem ser fechadinha na minha faculdade. E é muito diferente de Leiria, e eu acho Leiria mais agressivo. A imagem do Porto que os meus amigos têm daqui é, o Porto é bem agressivo, como é que tu não levaste uma facada já? Epá, não é mesmo de todo. E nada, olha, por exemplo, até as pessoas a pedir dinheiro são muito mais educadas lá do que Pedem, do por cá. favor, dê-me 5 euros, por favor. Contam a história da vida toda e só depois a menina não tem uma moedinha. Yeah. Percebes? É uma coisa muito mais Eles delicada aqui do também que aqui. vão straight to the point, é tipo, tu sabes o que é que eles querem no fundo, Sim. portanto, também não vale a pena eles perderem o teu tempo, portanto eu acho que os de cá são mais educados. Mas deixa ser que Leiria também não é. Não, mas Sim. Leiria não é, lá está, não é perigoso, quer dizer, Não é nada pronto, é perigoso, isso. só estou a dizer é que em todo lado eu- pode acontecer tudo. Eu fui para o Porto a achar, por exemplo, sair à noite só com 2 amigas, por exemplo, é complicado. Tenho que sair com um grupo grande para me sentir bem. Epá, nada mesmo. Saía na boa, voltava a casa às horas que fosse, tudo tranquilo. Vinha sozinha do Uber, nada, percebe? É mesmo tranquilo. Pronto, é só isso que eu queria passar. Boa. Estamos a terminar. Saídas profissionais, assim, se calhar já mencionaste algumas, só assim, brevemente mencionar o que é que há, o que é que não há. Tu falaste hospitalar, né?
Sim, a hospitalar, que pronto, ainda não experimentei, mas dizem que é a área onde se aplica mais o conhecimento como um todo, do curso todo. Acho que deve ser muito interessante, mas pronto, lá está, ainda não tentei. Análises clínicas, eu vi o que era. Tu não, como farmacêutico, vais ser técnico como os outros, como os bioquímicos, etc. Só és especialista em análises clínicas ao fim de 4 anos de experiência profissional e de um teste, de um exame para ser especialista naquilo, que é um exame até complicado pelo que me disseram, mas pronto, os especialistas são os deuses das análises clínicas, são eles que validam todos os resultados. Depois tens farmácia comunitária, que é a farmácia normal, que já falei, e investigação, e mais o quê? E a parte da indústria e de regulamentar. A parte da indústria é muito regulamentar, é quase um trabalho de escritório, não é? É quase. Eu achava que era a parte divertida de mexer, não, quem mexe são operários fabris, basicamente. Aquilo é como fazer outra coisa qualquer. Isso é curioso. Só que nós vamos lá validar se está a ser feito, se está a ser cumprido, se está... só o engenheiro que vai assinar o projeto, praticamente. É, quase. É uma parte... Mas há quem goste muito. Há quem goste muito desta parte. Ok. Acho que cobrimos mais ou menos as que foram as mais importantes. Dicas simples para quem vai seguir o curso. Está ali aquela pessoa e já decidiu que vai seguir este curso porque viu a entrevista, adorou. Adorou. Incrível. Vou seguir. Dá-me dicas. Olha, paciência e os primeiros anos uma pessoa parece que não vai sair dali, que vai ser complicado, etc. Eu tenho muitos amigos meus que deixaram várias cadeiras para trás, hoje em dia já estão ao mesmo nível que eu, já vamos acabar todos ao mesmo tempo, ninguém tem nada para trás ali do meu círculo, e já houve gente que teve situações mesmo, tinha muita coisa para trás. É fazível, só que... E depois lá está, há aquelas cadeiras tipo Química Orgânica 2 e essa de decorar 200 moléculas, há coisas complicadas. É preciso, para mim, o segredo é ter prioridades. Tu tens que definir o que é importante para ti. Por exemplo, para mim, nas épocas de exames, eu não treino e é uma coisa que eu gosto muito. Se calhar vejo os meus amigos uma vez por mês em vez de ver várias vezes. Tens que definir o que é que queres fazer, pronto. Ok, exige essa... Exige. Tens mesmo que te focar. E depois outra coisa é, a partir do 3º ano, foi aí que eu descobri o meu método de estudo. Demorei muito tempo a perceber, e, infelizmente, e percebi que não posso só estudar nas épocas de exames. Eu agora estudo... regularmente. Sim, estou sempre a estudar, pronto. Só que lá está, isso permite-me também de vez em quando, como estou sempre a estudar, olha, esta semana não vou fazer nada. Estar mais tranquilo. Exato. Pronto, prefiro assim, mas isso cada um tem o seu método, é mesmo tentar encontrar e não vão pela cena de esta pessoa estuda assim, vou fazer igual, que eu conheço várias pessoas que tentaram isso e corre mal, cada um pois é. Isso, podem experimentar, né? Estás a dar uma sugestão, mas é um bocado encontrarem a vossa. Às vezes demoram 3 anos, mas vão conseguir. Mas depois vale a pena. Se o curso tivesse 10, estava sim, chegavas ao 10º ano e sabias exatamente como estudar. Exatamente. Projetos pessoais que tu gostasses de partilhar? Tens? É aqui, porque assim, nós temos milhões e milhões e milhões de espectadores e é assim, se tu, por exemplo, vendesses alguma coisa, depois, as tuas vendas iam subir imenso. Não, tens assim, algum projeto que queres partilhar? Eu comecei a costurar em fevereiro, mas ainda não faço coisas com qualidade suficiente para vender. Mas vais? É uma coisa que queres vir a fazer? Sim, ser uma Instagramer de costura? Não, acho é que, por exemplo, se uma amiga minha me pedisse um vestido, acho que tentava. Então é assim, se tu por acaso quiseres fazer um Instagram de costura, nós metemos depois o Instagram na descrição ou partilhamos. Combinado. Ok? Deixa-me só perguntar-te, eu sei a resposta a isto, mas se as pessoas quiserem mandar-te mensagem a questionar sobre o curso ou qualquer coisa, podem? Claro que sim, claro que sim. Eu já sabia, claro, obviamente, porque a resposta tem que ser sempre esta. Mas pronto, portanto, mandem mensagem, se tu estiveres à vontade vamos deixar o teu Instagram também na descrição. Prepara-te para milhares de seguidores também aparecerem. E agora, uma curiosidade fenomenal, aliás, calma, vou-te dizer obrigado primeiro pela entrevista e depois é que digo a curiosidade. Muito obrigado. Não, mas agora a sério, adorei, acho que foi, nós passámos a 1 hora. Largo. Desculpa. Não, imagina, é bom sinal, é um ótimo sinal. Eu diverti-me imenso.
Como estávamos a falar em off, eu faço sempre muitas perguntas nas áreas de saúde, como Sim. pudeste ver, fiz outra vez, porque isto fascina-me mesmo e acho que tu alimentaste a minha curiosidade, isso foi Pronto, fixe. ainda bem. Portanto, agradeço-te e acho que esclareceste bem as nossas Ok. dúvidas. 1 mais 5 por cima do macaco, Ok. obrigado. E Nada. a curiosidade de hoje é que a Coca-Cola foi inventada por um farmacêutico. Grande farmacêutico. Não sabias? Não. Ótimo.